Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês em mais uma Quarta com Deus, a nossa abençoadora Quarta com Deus. E hoje, para dar início a uma nova série de estudos, uma nova série de mensagens, que utilizam como um pano de fundo a obra O Discípulo Radical, do grande pastor e teólogo John Stott. E o estudo que nós daremos início hoje, ele recebeu como título As 8 Marcas do Discípulo Radical. Ou seja, aquilo que faz com que o cristão seja percebido enquanto discípulo de Cristo no mundo. Quais marcas são essas? Quais marcas nós devemos carregar para a sociedade na qual estamos inseridos? Como a sociedade deve nos enxergar? Como nós devemos nos apresentar e nos relacionar com essa sociedade na qual estamos inseridos? Essa é a proposta desse estudo. Eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoador para mim, para você e para toda a igreja. Então nós vamos começar na primeira lição. A primeira lição, o primeiro estudo proposto, recebeu o título de Inconformismo, vivendo a inconformidade com o mundo. E o texto proposto como base para essa mensagem, para esse estudo, se encontra na primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, só que é um texto um pouquinho extenso e infelizmente por causa do nosso tempo um pouco curto, a gente não vai conseguir explorar esse texto na sua integralidade, porque esse texto começaria no primeiro capítulo, no versículo 13, e iria até o segundo capítulo, no versículo 12. Mas eu gostaria de ler junto com vocês, pelo menos o versículo 12 do capítulo 2, porque eu acho que ele consegue sintetizar de forma brilhante todo o contexto dessa mensagem que nós iremos trabalhar daqui a pouco. Então, mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria, obviamente, de começar esse momento com uma oração. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que nós desfrutamos, Deus, onde, através da vida do nosso irmão Gilmar Branco, Pai, a Sua palavra ganhou vida dentro dessa igreja, Pai, a Sua palavra tocou em vários corações, Pai, a Tua palavra quebrantou corações endurecidos, Deus, e nós rendemos glórias a Ti por isso, Pai. Deus, nesse momento nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos encha da Tua sabedoria, Pai, que o Seu propósito se revele em nossas vidas, Deus, e que nós tenhamos, Pai, o discernimento, Deus, para saber ouvir a Tua voz, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, então vamos ao texto. Lembrando, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Estar no mundo sem ser do mundo. Viver e servir a uma sociedade sem necessariamente absorver os seus valores. Irmãos, é inegável que as bandeiras, os valores defendidos pela sociedade hoje são completamente antagônicos aos valores e às bandeiras que nós, enquanto cristãos, comunidade de Cristo, igreja, erguemos e defendemos. Os caminhos que nós percorremos são completamente antagônicos. Nós caminhamos em sentido diametralmente opostos. O mundo caminha numa direção, a igreja de Cristo caminha em outra. Enquanto um tenta sustentar a importância da instituição familiar criada por Deus, projeto de Deus, o outro tenta destruí-la. Enquanto um tenta manter uma sociedade com um gênero definido por Deus desde a sua criação, desde a sua concepção, o outro tenta destruir até a natureza humana, atribuindo uma completa falta de gênero, uma completa falta de identidade. Ou seja, nós caminhamos em sentido opostos. Só que aqui eu faço-me das palavras do autor do livro O Discipulado Radical, John Stott, e ele diz assim: não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Ou seja, irmãos, nós não podemos, enquanto cristãos, enquanto discípulos radicais, olhar para o mundo como ele está e nos conformarmos com ele. Como o próprio título diz, nós devemos ficar inconformados com o mundo. Nós não podemos aceitar isso como normal, porque não é normal para nós.
O normal para nós é aquilo que Deus planejou. O normal para nós é o plano soberano do nosso Senhor. Então, nos conformarmos com essa realidade na qual vivemos é incabível. Da mesma forma, o escapismo, ou seja, fingir que nada está acontecendo e escapar dessa realidade, viver à margem, viver uma vida lúdica, focada em outras coisas, uma vida totalmente desligada dessa realidade, também não compete ao cristão. É o famoso problema dele, não é um problema meu. Para que eu vou pensar num debate político na esfera da família, na esfera do aborto? Não, deixa eu andar para cá. Eu não quero me envolver com esse tipo de problema. Também não compete ao cristão, meus irmãos. E assim, às vezes a gente pode imaginar que quando Pedro escreveu isso daqui, ele estava passando por contextos diferentes. Mas aqui sim eu faço um convite para que você leia toda a parte introdutória proposta pelo autor da lição e vocês vão ver que Pedro vivia e convivia com problemas semelhantes ao nosso. As comunidades que receberam as cartas de Pedro viviam com relativização da verdade, viviam com insegurança, viviam com cristãos que não sabiam exatamente a quem seguir, a quem obedecer, quais eram as regras absolutas, ou se existiam regras absolutas, nem isso eles tinham certeza. Essas igrejas, essa comunidade para a qual Pedro destinou essas cartas, se localizavam no primeiro século da era cristã, onde hoje é a Turquia. E os ensinamentos daquela época acabam acarretando ensinamentos para nós hoje, porque a Bíblia ela se comunica em todos os tempos, em contextos diferentes, mas sem trazendo a verdade absoluta. E nós vamos conversar sobre isso hoje. E John Stott, ele levanta quatro pressões que o mundo irá exercer na vida do cristão, quatro pressões que nós sofreremos, que tentarão a todo custo nos desviar do propósito de sermos discípulos radicais inseridos na sociedade e vivermos inconformados com o estado em que ela se encontra no momento. E essas pressões que o mundo exercerá sobre a gente são pluralismo, materialismo, relativismo ético e narcisismo. Todos esses ismos, eles são sedutores para desviar o cristão do caminho. Por que são sedutores? Porque, como nós veremos, eles de fato nos seduzem. Eles de fato falam ao nosso coração humano. Eles tentam nos atrair para caminhos que nos levam a nos distanciarmos daquilo que Deus propôs para a nossa vida e propôs para que nós sejamos enquanto servos de Cristo dentro da sociedade. Como o próprio Pedro diz no versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, não vivam longe deles, vivam entre eles de maneira exemplar. E nós só seremos exemplares se nós conseguirmos afastar as nossas vidas desses ismos que John Stott irá abordar a partir de agora. E eu vou começar a falar sobre o primeiro dele, o pluralismo. O pluralismo, meus irmãos, o pluralismo é aquilo que diz que todos os ismos têm seu valor e merecem ser respeitados. Ou seja, ele anula, ele afasta a singularidade e a exclusividade de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Daí podemos tirar aquela famosa e terrível frase: todos os caminhos levam a Deus. Uma frase até poética, mas que direciona várias pessoas para o inferno. Porque não existe mais de um caminho, não existem caminhos, existe um único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E por causa desse conceito plural, de que nós podemos abarcar outras culturas, nós podemos absorver outros costumes, é que muitas vezes a igreja perde a sua singularidade, perde a sua exclusividade também. Porque pensem comigo, meus irmãos, se o nosso Senhor é singular, ou seja, Ele é único, e se o nosso Senhor é exclusivo naquilo que Ele é, não existe outro Deus, não existe outro Jesus, então o seu povo, por consequência, a sua igreja também precisa ser singular e exclusiva. Ele precisa ser exclusivamente nosso único Senhor. E nós precisamos ser singulares no mundo, ou seja, nós precisamos ser diferentes. Nós guardamos a nossa singularidade. A igreja ela precisa ser diferente do mundo, ou seja, a igreja necessita ser singular.
Nós não podemos ser plural. Nós temos o nosso padrão ético, o nosso padrão moral, nós temos o nosso ensino, nós temos a verdade revelada, nós temos todo o nosso direcionamento. Nós não somos plurais, meus irmãos, nós somos singulares e nós temos exclusivamente um Senhor nas nossas vidas. O segundo conceito tratado por Stott, o materialismo, que é a preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Isso tem se tornado um câncer na sociedade atual. Essa busca incessante por conquistas, por coisas passageiras, por coisas transitórias, por riqueza. E por causa disso, por causa dessa corrida desesperada, por ganhos pessoais, por materiais, muitas vezes nós nos afastamos daquilo que é a única coisa importante na nossa vida, que é Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se a gente for lá no capítulo 1, no versículo 17, eu gostaria de ler esse texto. Diz assim a carta: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ou seja, a famosa teologia da peregrinação. Nós estamos nesse mundo de passagem. O termo grego para portem-se, contido nesse versículo, significa residência temporária. Ou seja, o mundo em que nós habitamos hoje, meus irmãos, é a nossa residência temporária. Nós precisamos ter isso em mente. Isso aqui vai passar. Então, por que nos apegarmos a tudo isso que existe somente aqui? Dinheiro, conquistas pessoais. Por quê? Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Termos uma família com uma vida financeira saudável fará a nossa família ser saudável, evitará desgastes, trará mais conforto, mais alegria para os nossos familiares, e tanto eu quanto você, nós desejamos isso. Mas o nosso coração não pode estar voltado para isso. E tampouco isso pode abafar a nossa relação com Cristo. Isso jamais pode estar à frente da nossa relação com o Senhor. As ansiedades, os medos e as conquistas, tudo que envolve a nossa vida material, ela jamais poderá estar à frente da nossa relação com o nosso Deus. Então nós temos o pluralismo, o materialismo. O outro aspecto que o John Stott aborda é a relativização da moral, da ética. E eu acho que isso tem ficado evidente, tanto para mim quanto para você, que todos os padrões morais bíblicos, eles estão se desfazendo. Eu tive uma conversa muito interessante com o Gilmar Branco, enquanto nós estávamos almoçando. Nós estávamos falando sobre as famosas animações da Disney, né? O Rei Leão, Branca de Neve, A Bela e a Fera. E eu me lembro da nossa conversa, nós falarmos sobre a construção do filme O Rei Leão. E eu assistindo o pós-cena, os bastidores daquela produção, eu me lembro de um dos diretores, dos produtores, falar que se inspirou na história de Moisés para a construção do protagonista, no sentido de um rei que perde o seu trono, é banido, volta para libertar o seu povo com honra, com dignidade. Isso por volta, não sei, de 94, 95, eu não lembro exatamente de quando o filme foi lançado. E se nós formos em todos os filmes daquela geração, todos eles passavam a mesma mensagem: honra, dignidade, um comportamento padrão, um comportamento verdadeiro, um comportamento que todos viam e falavam assim: esse comportamento é exemplar. Só que quando nós viemos para a nossa realidade de hoje, nós vamos ver que isso foi totalmente desestruturado. E não só desestruturado de forma natural, não. É uma desestruturação forçada. O mundo vem trabalhando para que os conceitos absolutos de verdade, de honra, de fidelidade, que sejam destruídos. Aí quando alguém fala para você assim: tenha uma vida exemplar, comporte-se. Mas qual é o padrão que o mundo tem hoje de vida exemplar, meus irmãos? O mundo hoje não tem mais uma verdade absoluta. A nossa verdade absoluta se chama Jesus Cristo e a sua palavra revelada. Qual é a verdade absoluta do mundo? Hoje, o relativismo ele está infiltrado na sociedade. É o famoso: aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Aquilo que você pode falar, o seu comportamento moral, ele às vezes serve só para você, mas ele não serve para mim. Irmãos, isso não tem base bíblica.
A Bíblia nos oferece uma verdade absoluta que destrói, que mói todas as outras pseudo-verdades. Nós temos uma verdade absoluta, nós não podemos nos deixar levar para esse conceito de relativismo que nós temos hoje. Nós precisamos nos manter firmes no caminho, porque existe e nós a temos. Vamos passar para o próximo aspecto, o narcisismo, o próximo e último aspecto. O que é narcisismo, meus irmãos? É um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. É a famosa vaidade, o egocentrismo, é o sujeito que se vê acima dos outros. E poucas mensagens são tão anticristãs como essa. Porque se nós formos olhar os nossos grandes heróis da fé, o próprio Cristo, que se desfez da sua glória, da sua santidade e humilhou-se para salvar eu e você, ele desceu do seu trono de glória, ele se fez servo, ele lavou pés de homens pecadores. Nós temos Paulo, que fala que ele era o pior dos pecadores e que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Nós temos esses homens e Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, como exemplo de humildade, quando na verdade nós vivemos numa sociedade de pecadores, de pessoas depravadas que se sentem superiores às outras pessoas. E que mundo chato é esse que vivemos, né, irmãos? Esse mundo que foge do padrão bíblico, onde nós nos deparamos com pessoas que se acham maiores do que nós mesmos. Vocês já conseguiram imaginar como seria um mundo diferente e um mundo prazeroso se nós sempre estivéssemos diante de pessoas que nós mesmos considerássemos mais dignos de serviço, de atenção, de carinho, de amor? Se esse pensamento, se ele fosse recíproco, todos se respeitariam, todos fariam tudo possível pela vida do próximo, todos auxiliariam os próximos, mas não. Nós vivemos numa sociedade narcisista, uma sociedade que olha para si mesmo como se fosse superior aos outros, uma sociedade que quer acumular riqueza enquanto os outros passam fome, uma sociedade que não quer olhar para os mais necessitados, uma sociedade que se acha intelectualmente superior ao outro, uma sociedade que se vê acima dos outros meramente por causa da sua condição financeira, por causa da sua condição de nascimento, do seu status social, uma sociedade narcisista, uma sociedade que não se lembra que é depravado, que é pecador, que é necessário que Cristo vá ao seu auxílio para que ele se reencontre, para que ele saia desse lamaçal de pecado. O homem precisa se enxergar como algo falho, pecador, que precisa de Deus, que precisa de Cristo, que precisa ser lavado pelo sangue de Cristo, para que ele encontre renovo na sua vida. Essa visão de que Cristo vem ao nosso socorro, que Cristo nos devolve a dignidade, nos torna humildes, porque sem Cristo não somos nada. Então, meus irmãos, para fechar esses 4 ismos propostos por John Stott, 4 ismos dos quais nós devemos manter distância: o pluralismo, o materialismo, o relativismo ético, moral e o narcisismo. Não existe mais de um caminho para levar a Deus, é apenas Jesus Cristo, e nós precisamos ser singular e exclusivo como Ele foi. As coisas materiais dessa terra, elas vão passar, meus irmãos. O nosso valor é eterno, o nosso valor é Jesus Cristo e a glória eterna ao lado dele. Existe uma verdade absoluta, não existem verdades, existe uma verdade. Nós não podemos relativizá-la. Aquilo que Cristo disse, aquilo que foi escrito na sua santa palavra pelos seus apóstolos, profetas, ainda é a verdade absoluta nos dias de hoje. Digam o que quiserem dizer, tentem maquiar da forma com que tentarem, a palavra de Deus não muda. E não sejamos narcisistas, que o narcisismo não faça parte da nossa vida. Nós somos pecadores e nós necessitamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar, meus irmãos, com uma frase de Eugene Peterson, considerado o pastor dos pastores, né? E ele fala assim: cada geração quer que Deus dance conforme sua música, e cada geração se queixa de que Deus não cumpre suas expectativas.
como crianças entediadas e chorosas. Mas é Deus quem faz exigências a nós, não o contrário. É Deus quem nos inclui em seu plano, não nós que incluímos no nosso plano. É Deus que dita o ritmo da história, meus irmãos. Não somos nós que pegamos a vontade dele e manipulamos. Não, a vontade é e sempre será do nosso Senhor. Nós é que precisamos encontrar a nossa singularidade e olharmos exclusivamente para Ele, abrindo mão de toda distração material, abrindo mão de toda falsa verdade e nos focarmos exclusivamente no nosso Senhor. E uma última observação que eu gostaria de fazer. Quando Pedro escreve, e de novo eu gostaria muito que vocês lessem o texto, esses 2 capítulos iniciais, ele fala sobre a incentivação de pessoas na participação do serviço na sociedade onde estavam inseridos. Ou seja, ele incentiva que o cristão participe da sociedade. Ao mesmo tempo, ele alerta para que elas tenham um comportamento diferenciado. Ou seja, nós precisamos estar na sociedade. Cristo quer que estejamos inseridos na sociedade, mas com um comportamento diferenciado, sendo sal e luz para essa sociedade na qual estamos inseridos. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Eu espero vocês no próximo encontro.